Hoje eu estou aqui para contar um segredo, mas é um segredo muito importante para cada pessoa do planeta e de cada pessoa brasileiro ou brasileira. É uma série que eu inicio hoje que tem o título de O Brasil Revelado. Para muitas pessoas, o Brasil foi descoberto em 1500 e teve toda aquela história que ensina a maioria dos estudantes. Mas eu vou contar um segredo. As antigas grafias do Brasil, Rou Brasil, Rai Brasil, é celta. É um grupo de línguas da Irlanda e do país de Gales. E significa, entre outras questões, terra dos bem-aventurados, ilha da felicidade ou terra prometida. Terra prometida. Bom, começa agora no Brasil, nesse ano, nessa eleição, a terra prometida. É o quinto e definitivo império. Por quê? Império com sentido de imperador? Não. É império no sentido que você vai conhecer participando e assistindo a essa série de Um Brasil Revelado. O Brasil será transformado numa prodigiosa força de bondade, um berço de sabedoria e amor à humanidade. Dons naturais de todos os homens evoluídos do Brasil, homens e mulheres. E vai haver a peregrinação do Oriente e de toda parte aqui para o Brasil, celeiro da cultura universal. No presente ciclo do homem, da mulher e da mulher superior. Então, começa no Brasil o quinto e definitivo império. É isso que nós temos que nos ater. E isso foi profetizado por volta de 586 a.C., pelo profeta judaico Daniel. E depois as profecias vieram se repetindo, e até João 23 cita a terceira Itália. E ele diz: 2 Itálias tiveram que morrer para limpar o passado. Hoje Roma não tem mais esse nome, e seus palácios não estão no norte. O que é interpretado como, primeiro, Roma, Império Romano. Todo mundo sabe que fim deu. Se não sabe, eu volto a repetir. O Império Romano caiu. A segunda Roma, o Vaticano. A terceira Roma. São Paulo, aqui a cidade de São Paulo. A grande cidade construída por italianos e descendentes de italianos. Juscelino havia acreditado que seria Brasília a terceira Roma. Esse é um vídeo, eu quero fazer um alerta aqui. Esse é um vídeo que é para escutar e ler, porque foi configurado para ser apreciado e compreendido assim. Bom, Oswald de Andrade, um poeta de grande intuição aqui no Brasil, fundador da arte moderna no Brasil, ele dizia: a felicidade do homem e da mulher é uma felicidade guerreira. Não estamos aqui, não temos razão alguma para temer a possibilidade do sonho se encarnar na história. Pelo contrário, vamos realizar o sonho aqui no Brasil, a utopia chamada Brasil. Então, volto a lembrar cada uma das pessoas que escutam. Começa no Brasil o quinto e definitivo império, a terceira idade, a era do espírito, da consciência e da ciência. Mas também será uma era de reforma na lei social, reforma nas leis sociais, reformas econômicas, e vai possibilitar uma redistribuição de riquezas, toda a liberdade de consciência e o conhecimento universal. Distribuição de riquezas, não distribuição de pobrezas, distribuição de riquezas. Pensem bem sobre isso, porque o Brasil começa agora o quinto império. E a interpretação de que os 4 impérios humanos anunciados por Daniel
já teriam passado, permanecia no aguardo o quinto e definitivo império, que terá início a partir do Brasil. Dom Bosco, um santo italiano, num dos seus sonhos proféticos, viu no Brasil o aparecimento da Terra Prometida. E aqui está o sonho dele em detalhes, transcrito ao pé da letra. Observação que eu quero fazer é que em Jeremias 4,6 lê-se que a terra prometida por Deus a seu povo e seus seguidores é aquela onde mana leite e mel. E assim, Juscelino Kubitschek, por conta dessa profecia, entendeu que a capital de Brasília, a capital que ia ocorrer isso, seria Brasília. Independente de qualquer situação, Juscelino Kubitschek inaugurou Brasília às 0 do dia 21 de abril, no mesmo dia da fundação de Roma. Importante saber que o historiador Onfroy de Torron, entre outros que contam a mesma história, descreveu e localizou os locais descritos na Bíblia como sendo Manaus, o grande rio Amazonas, e assim sucessivamente. Eu quero que cada um pare um instante nesse texto, dê uma pausa no vídeo e leia o que está escrito. Bom, agora nós temos uma curiosidade. Por começar no Brasil, o quinto e definitivo império, pense você, que coincidência. O cosmonauta russo Yuri Romanenko, o homem que mais tempo viveu no espaço, ele viveu mais de um ano, de lá ele informou que o Brasil difere de todos os países do globo, pois emite fachos de luz tão fortes que até com os olhos fechados e ele dormindo, percebia quando a nave passava por cima do Brasil. Não é por acaso que nós temos hoje um ministro da Ciência e Tecnologia que é um cosmonauta. Eu quero avançar um pouco mais e dizer: começa no Brasil o quinto e definitivo império nas cidades dos rios. Existe uma profecia que diz que todos os grandes impérios começaram nas cidades cujos rios iniciam-se com a letra T. E aqui estão eles para vocês pararem o vídeo e lerem o texto. Bem, começa no Brasil o quinto e definitivo império. E existe uma profecia sobre São Paulo, feita por Maria de Lourdes Pelicano, e diz basicamente o que está escrito aqui. A poesia completa está aqui. E diz o seguinte: e alma lusitana impregnado, o teu corpo e o teu ser são o luso grandioso que Camões desejou ver. És o império por fazer, és o esquerdo e o direito, és a poesia e a ciência juntas a acontecer. Então, leia, e aqui pode ter certeza que o Brasil começa agora o quinto e definitivo império. É o modelo de mundo de futuro, e é por isso que está dando muito trabalho a fazer. Agora vocês, a maioria de nós conhece as festas do Divino Espírito Santo, os movimentos sebastianistas, os movimentos de Canudos. Aliás, Canudos agora está até entrando vai entrar no livro de heróis do Brasil. Não é à toa, porque o Brasil Revelado vai contar para você por que essas festividades entram e começam a ter valor no Brasil de hoje, porque começa o Brasil, o quinto e definitivo império. Se você tem algo a contribuir, se você quer participar melhor dessa série de áudio-vídeos, por favor, entre em contato lendo a matéria que está logo abaixo
desse vídeo que estará disponível dentro de poucas horas. Até lá e vamos acompanhar a série O Brasil Revelado, porque vai mostrar a importância de conhecer fatos históricos. Um abraço e nos acompanhe.